Como alguns de vocês sabem, há cerca de um ano comprei o meu primeiro veículo 100% elétrico, um Volvo EX30, e neste segundo episódio desta série vou-vos contar como é que tem sido conviver com este modelo ao longo dos últimos 12 meses. Vou falar dos pontos positivos e dos pontos negativos. E se estão à espera apenas de coisas fantásticas na utilização de um 100% elétrico, o melhor é mudarem de vídeo. Já se estão em processo de aquisição do EX30, fiquem desse lado porque vão ficar a saber quais é que são os pontos que eu mais gosto e que menos gosto neste modelo ao fim de um ano e 15 mil quilómetros de utilização. Se estou convencido por ele, sim, estou muito convencido por ele, mas vou-vos contar tudo nos próximos minutos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel com o meu EX30. Primeiro ponto positivo, a estética. Eu sei que este é um aspecto sempre algo subjetivo, mas objetivamente eu acho que é sensato nós termos na garagem algo de que gostamos. E olhem para ele, eu acho que foi muito bem conseguido. Não é um modelo mais espaçoso de segmento, nem o mais barato, apesar de agora o preço por ser produzido na Europa estar abaixo dos 30 mil euros mais IVA, mas eu acho que a estética é mesmo um daqueles componentes que está a contribuir para este ser o modelo mais vendido do seu segmento. Naturalmente não basta ter uma cara bonita, é também necessário outros argumentos de que eu vou falar mais adiante. Mas agora vou falar de um ponto menos bem conseguido deste modelo. Quanto a mim, é o espaço. Há modelos mais espaçosos neste segmento. Mesmo assim, para um primeiro carro de um jovem casal que não tem filhos, é suficiente. Já para um casal com filhos, é um excelente segundo carro. Eu já fiz várias férias com este modelo e tem espaço suficiente para o cotidiano ou para nós termos aquelas férias de um fim de semana prolongado. Não muito mais do que isso. Naturalmente que as cadeirinhas atrás, como eu mostrei no primeiro episódio desta série, ficam um pouco apertadas, mas nós com um pouco de ginástica conseguimos meter a miudagem lá dentro. Já a bagageira, do alto dos seus 330 litros, obriga-nos a fazer um pouco de concessões quando chega à altura de encher. Mas mesmo assim, eu tenho conseguido fazer o meu cotidiano. E como vocês sabem, agora não tenho apenas um filho, tenho dois e o EX30, com as suas limitações, tem estado a ser mais do que suficiente. Eu sei que não é o mais espaçoso do segmento e ser uma cara bonita também não é suficiente. É por isso que há outro ponto positivo que me fez escolher este carro, nomeadamente a condução. Acreditem ou não, é o carro mais potente que eu já alguma vez tive na minha garagem. São 272 cavalos de potência, o suficiente para colocar em questão, por exemplo, um Golf GTI. E depois chegamos às curvas e, apesar de não ter uma taragem desportiva de suspensões, permite-nos fazer isto e divertir-nos muito ao volante. Mais do que aquilo que eu gostava de admitir. A passagem em curva é mesmo muito rápida e acabo a fazer algumas figuras com este carro que eu não estava à espera, porque ele tem uma iminente preocupação com o conforto, com a segurança, mas eu acho que a Volvo acertou na mousse. O carro é muito fácil de conduzir e se esquecerem a parte da potência, e temos mesmo muita potência e uma aceleração bastante convicta, é um carro muito fácil de conduzir. É isto que a minha mulher gosta neste EX30, é que a direção, apesar de precisa, é bastante leve e é um carro muito fácil de utilizar no cotidiano. Portanto, quanto a mim, este é um dos pontos mais positivos do EX30. Depois, também é suficientemente bem insonorizado e eu normalmente não estou muito de acordo com o Matt Watson do Carwow, mas ele disse algo com o qual eu consigo concordar a 100%. É que este carro tem uma taragem de suspensão e o conforto simplesmente assinalável. Quanto a mim, este foi dos pontos onde a Volvo mais conseguiu fazer um trabalho exemplar, até para nos fazer esquecer outros problemas deste carro que durante algum tempo me fizeram quase perder a cabeça. Falo do software. Isto tem uma pastilha. Conhecem a expressão? Não? Então, passaram a conhecer. Lá se vão mais os pneus. Tenho de moderar. Estou a conduzir um Volvo. Tenho de ser zen. Ele está-me sempre a avisar. Hein? Já vais no limite de velocidade. Não podes referir qual é. Poupa a bateria. Se estão em processo de compra do EX30, já devem ter visto em vários fóruns queixas relativamente ao software. Pois bem, se eu estivesse a fazer este vídeo há 6 meses, ia-me estar a queixar que por vezes fico sem internet, que tenho dificuldades em abrir o carro, que não tenho Apple CarPlay e muitas vezes não sei qual a velocidade de carregamento do meu carro. Neste momento, todas essas questões foram resolvidas, mas querem a minha opinião mais sincera, eu acho que era assim que este carro devia ter saído de fábrica, sem estes bugs, que entretanto, através de atualizações remotas, foram resolvidas, mas eu acho que o carro não devia ter vindo para o mercado
com estes bugs de software. A parte boa é que ele continua em evolução e a receber novas atualizações. Por exemplo, quando eu comprei este Volvo EX30, tinha de me fazer acompanhar por esta chave. Tinha um problema, por vezes deixava muito próxima do carro, elas ficavam a contactar a chave e o carro, e quando eu queria abri-lo, ele já tinha entrado em safe mode. Tinha de chegar a casa e deixar a chave do outro lado para no outro dia de manhã, caso estivesse a chover, eu não ficasse à espera que ele interpretasse que eu estava verdadeiramente próximo do carro e que queria entrar. Agora, felizmente, esse problema faz parte do passado, porque tenho uma chave digital que posso partilhar com quem eu quiser e basta eu aproximar-me do carro com este smartphone ou com o Apple Watch e ele abre automaticamente. Funciona mesmo muito bem e com isto acabaram os problemas de entrada no EX30 que vocês veem em muitos fóruns totalmente documentado. Relativamente ao software, eu continuo a achar que os botões físicos não fazem mal a ninguém, mas a verdade é que este sistema, não sei se é devido a eu já estar mais habituado, funciona bastante bem, sobretudo os comandos por voz. Dou-vos um exemplo. Querem ver uma coisa engraçada que eu consigo fazer? Conta-me uma piada. Aqui vai uma de rir e chorar por mais. Não vai ser, não vai ser. Um peixe pergunta ao outro: o que faz o teu pai? E o outro responde: nada. E o teu? Nada também. Foi uma piada seca, apesar de ter sido sobre água, mas há coisas um pouco mais interessantes que nós podemos fazer com isto e verdadeiramente úteis, nomeadamente perguntar o estado do tempo. Amanhã vai chover? Não há expectativa de chuva no amanhã em Rentela. A previsão é de 27 graus e céu parcialmente nublado. Mas vamos colocar as coisas ainda mais difíceis. Vamos perguntar, por exemplo, qual é que foi o ano de fundação da Razão Automóvel. Em que ano foi fundada a Razão Automóvel? Não me deixes ficar mal, não me deixes ficar mal. No website razãoautomóvel.com dizem que, fundada em 2012, a Razão Automóvel é a publicação especializada no setor automóvel líder de audiência em Portugal. Sim, senhor, coalição muito bem estudada. Naturalmente, nós também podemos utilizar isto para, por exemplo, colocar uma morada ou dizer que queremos ir para o nosso restaurante favorito. É sobretudo para este tipo de coisas que eu utilizo os comandos por voz ou, por exemplo, para aumentar ou diminuir a climatização. Portanto, sim, o software deste modelo ainda precisa de algumas melhorias, mas eu acho que agora já está num estágio de evolução bastante satisfatório. Portanto, era um ponto negativo que agora é um suficiente mais para a Volvo. Além do mais, este sistema tem uma vantagem, é que vai continuar a evoluir ao longo do tempo. Quando falamos de carros 100% elétricos, um dos pontos mais importantes é sem dúvida nenhuma a autonomia. E este ponto, quanto a mim, no EX30 nem é positivo nem é negativo. Acho que é apenas suficiente. Ele anuncia nesta versão que é long range, com as baterias maiores, cerca de 480 km de autonomia. Mas em condições reais eu não sou tão otimista. Eu sei que nos fóruns há pessoas a jurar a pé juntos já fizeram mais de 500 km com este carro, mas em condições normais, com a minha mulher a conduzir, nunca conseguimos mais de 420 km. Isto com alguma estrada pelo meio, mas sobretudo em ambiente urbano. Já numa autoestrada, onde muitas vezes vou andar com este carro, e eu faço muita autoestrada com ele, e tenho um pé ligeiramente pesado, não esperem mais do que 330 km de autonomia. Posso dizer que nos últimos cerca de 4.000 km tive um consumo médio de 17,7 kWh por cada 100 km. Isto com os meus abusos naturais pelo meio. Mas acho que a autonomia deste carro é suficiente, a capacidade de carga, a velocidade de carga também é mais do que suficiente numa tomada rápida e a degradação da bateria nestes 15.000 km foi de apenas 0,5%. Portanto, tenho uma degradação baixa, apesar de carregar até com alguma frequência em carregadores rápidos, o que permite dizer que a duração desta bateria será bastante boa. Passou um ano, 15.000 km, apenas 0,5%. Portanto, temos um carro elétrico para durar. Falando agora de outros aspectos da condução, há um botão que eu acho que é praticamente mágico, que é este que está aqui. Ele permite-me desligar, é configurável, por exemplo, alertas como o excesso de velocidade, a leitura dos sinais de trânsito. E eu não gosto desse sistema, porquê? Porque muitas vezes nós temos
uns sinais um após os outros, primeiro 70, depois 60, depois 50, e ele está-nos sempre a avisar. E nós não reduzimos de velocidade de forma instantânea. E por vezes tenho pip, e a primeira coisa que eu faço, depois de colocar o cinto sempre que entro neste carro, é desligar esta ajuda à condução, porque por vezes os carros modernos, não é apenas este EX30, também muitos outros, têm demasiados sistemas quanto a mim. Outro aspecto que eu gostava de ver melhorado neste EX30, apesar de eu saber que ele é eminentemente um carro urbano, é o apoio lateral dos bancos. Os bancos são confortáveis, mas eu acho que podiam ter uma base um pouco maior e um pouco mais de apoio. Quanto ao resto, é bem sonorizado, tem uma suspensão espetacular e é um bom companheiro de viagem, mesmo naquelas mais longas, desde naturalmente nós tenhamos onde carregar. E com todos estes pontos positivos e negativos, já não sei em que ponto é que vou, se no segundo, se no terceiro ou no quarto, mas não interessa. Quando nós estamos ao volante de um Volvo, é sempre importante mencionar a segurança, e este EX30 não é exceção. Antes de comprar este modelo, tive a oportunidade de presenciar ao vivo um crash test, e brevemente eu vou trazer esse conteúdo aqui ao nosso canal de YouTube. Já está um bocadinho atrasado, mas é sempre um vídeo bastante atual, e é impossível nós não assistirmos a um crash test e não nos imaginarmos no interior de uma viatura. E posso dizer que este carro é 5 estrelas nos testes Euro NCAP, ou não fosse um Volvo, e fiquei bastante impressionado com tudo aquilo que vi. Resultado, acabei por comprar o carro e ele tem vários sistemas de apoio à condução, alguns que eu desligo assim que entro nele, sobretudo quando ando em estradas nacionais, nomeadamente o sistema de apoio à manutenção na faixa de rodagem, mas que em estradas, em autoestradas como esta, é bastante interessante porque mantém o carro bastante centrado e não é difícil de utilizar. Só tenho pena que muitos destes sistemas sejam difíceis de desligar. Temos de clicar aqui e depois temos de confirmar sempre que queremos desligar tudo. E eu acho que tudo isto nos tira a atenção da condução. Eu sei que é por motivos legais, desligar o apoio à manutenção à faixa de rodagem, sim ou não? Sim, quero desligar. Agora o Driver Alert, quero desligar? Sim, quero desligar. E mais o menu. Tudo isto eu acho que seria dispensável para nós mantermos um foco naquilo que é essencial, que é a condução. E por falar em foco, temos aqui este sistema que está sempre a ler a nossa cara, e quando nós começamos a bocejar um pouco mais do que é habitual, eu sou lentejano, por vezes dá-me assim aquela moleza, ele está-me a dizer, atenção, tens de parar. E por vezes torna-se chato, mas é o preço a pagar por termos um veículo muito seguro. Eu acho que é um preço até significativamente baixo, com tudo aquilo que pode ter de positivo, nomeadamente quando as coisas não correm como nós queremos. Falando agora de custos, o meu EX30 anda todos os dias e maioritariamente em pequenos trajetos. No meu carro anterior gastava sensivelmente 2.200 euros de combustível por ano. Feitas as contas, com o EX30 reduzi substancialmente esta fatura. Em carregamentos na rede pública gastei 300 euros, eu tenho a app da Mio onde tenho todo o histórico, e em casa gastei cerca de 400 euros. Ou seja, por cada 100 km nestes últimos 15.000 km gastei cerca de 2,30 euros, isto porque eu não tenho um pé propriamente leve. Como isto não me pesa na carteira, os pequenos trajetos faço sempre com um pouco mais de velocidade do que gostaria de admitir. Portanto, sim, deste ponto de vista, tem sido muito libertador poder usar do carro sem ter de ter uma fatura muito elevada. Naturalmente, não estou a contar aqui com as revisões, que não tenho, com as mudanças de óleo. Tenho, no entanto, uma fatura nos pneus traseiros um pouco mais elevada. Estou a prever, daqui por 15.000 km, eles já estão um bocadinho mais carecas do que eu. Posto isto, a pergunta de 1 milhão de euros, ou neste caso de cerca de 36 mil euros mais IVA, é: voltava ou não a comprar um Volvo EX30? Até me vou endireitar, porque vou falar de decisões que tomei em conjunto com a minha mulher, e é necessário nós termos muito respeito pelas decisões do general da nossa casa. Foi uma decisão que tomámos em conjunto e ambos estamos muito satisfeitos com este EX30. Naturalmente que, por ter adquirido este carro através da empresa, tenho um conjunto muito importante de vantagens. Se serve apenas para primeiro carro, numa família numerosa, não pensem nisso, tem de ter um segundo carro. A minha mulher adora o facto de ter um 100% elétrico. Chega a casa, coloca-o a carregar e não se tem de preocupar com mais nada. Já eu sinto que tenho um pouco de ansiedade durante as viagens. Não porque ele não tenha uma autonomia suficiente, eu adoro ir para a Costa Vicentina e consigo ir e voltar apenas com uma paragem de 20 minutos para beber um café e colocar as baterias, mas num raio de viagens de cerca de 300 km não me tenho de preocupar com nada. E como vou muitas vezes de Lisboa até Grândola, volto sem sequer
ter de parar e sem ter de desligar o ar-condicionado, porque isso para mim, como acho que já disse neste vídeo, não existe. O carro serve para me servir e não eu para servir o carro, ou seja, tenho de desligar o ar-condicionado, tenho de fechar os vidros e tenho de ir lá com a música baixa, que é para não gastar, neste caso não combustível, mas sim eletricidade. Isso para mim não existe. Posto isto, é importante dizer algo. Ainda não existem postos de carregamento suficientes para fazer uma utilização tranquila do carro. Eu sei que há muita gente desse lado e eu respeito essa opinião, que vai dizer que não, é muito fácil viajar no 100% elétrico. Para mim não é. Dou-vos um exemplo. Fui para Algesur e os postos de carregamento rápidos que eu tinha mais próximos, um era Faro, outro era em Sines, e não tinha a certeza que a casa onde ia ficar conseguia carregar o meu veículo 100% elétrico. Resultado, fui num carro com motor de combustão, porque é muita coisa para conseguir gerir. Miúdos pequenos, a mulher, a paragem do carro, e eu gosto de fazer viagens de forma totalmente relaxada. Portanto, se querem andar com 100% elétrico, este é sobretudo urbano, apesar de dar para viagens, como eu já disse. Se querem andar em grandes viagens, o melhor é escolherem um modelo acima, um tamanho acima, como se tratasse de um sapato. Por exemplo, um EX60, que chegará brevemente ao mercado, ou o novíssimo EX90, que é um modelo que tem mais de 600 km de autonomia contra os cerca de 480 km anunciados deste. Portanto, feitas as contas, sim, voltava a comprar este EX30. Tem sido um companheiro de viagem muito agradável, não só para as viagens maiores, mas sobretudo para aquelas mais pequenas onde nós andamos um bocadinho mais, com faca nos dentes. Agora, se toda a gente devia ter um 100% elétrico, porque, como muita gente diz, isto é a última bolacha do pacote. Não, não é, e depende sobretudo das vossas circunstâncias de utilização. No meu caso, é o fit perfeito. Eu tenho onde carregar no escritório e tenho também onde carregar em casa. E passam semanas onde eu não ligo o meu EX30 à tomada. Para todos os restantes casos, aos veículos híbridos, aos veículos diesel, aos veículos a gasolina, enfim, todo o tipo de soluções tecnológicas que eu continuo a defender que deve ser para todos. E até fez soar um alarme, algures aqui atrás, porque eu acho que deve ser mesmo assim. Apesar de todo o alarmismo, os carros com motor de combustão e eletrificados devem continuar a coexistir para lá de 2035, a menos que haja alguma novidade tecnológica que faça mudar todos os dados do jogo. E os engenheiros são muito bons a mudarem todas estas circunstâncias. Mas ao dia atual, eu acho que os elétricos não é para todo o tipo de utilizações. No meu caso, serve, mas para vocês pode não servir. Dito isto, qual é que acham que deve ser o tema do terceiro episódio desta série? Gostavam que eu fizesse uma viagem até 0% da autonomia deste modelo, ou que, por exemplo, atirasse o carro pelo penhasco? Isso não vou fazer, naturalmente. Eu sei que ia sair dali completamente bem, porque é um Volvo e é muito seguro, mas eu prefiro o carro assim, com esta estética e com esta forma, e não com outra. Até porque vai haver um vídeo onde vai haver um crash test com X30 para vocês verem tudo isso. Mas gostava de saber a vossa opinião e aquilo que gostavam de ver no terceiro episódio desta série. Eu prometo, vou tentar fazer, a menos que, naturalmente, vocês tenham alguma ideia completamente deslocada. Por exemplo, fazer uma viagem até 0% e depois ter a regressar num reboque. Mas acho que também já fiz isso, com 100% elétrico. Portanto, estou a contar com a vossa criatividade para esta série, que eu estou a adorar, até porque ele tem sido um excelente companheiro de viagem. Mas vá, quero saber qual é que é a vossa sugestão para o próximo vídeo desta série. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um grande abraço e se têm mais dúvidas, utilizem a caixa de comentários.